tô nem aí pro que você acredita, mas eu não acredito em Deus. É isso mesmo. Isso aqui, a Bíblia Sagrada, que diz que é sagrada, veja bem o que ela faz diante do fogo. Tá na hora de acordar. Deus não existe. Deus não existe. Pode queimar sua Bíblia. O Deus que existe é eu, você. Ó, isso aqui tudo é mentira, inventada pelo o próprio homem para você. Olá, meus nobres. Espero que todos estejam bem. Um abraço de Antônio Galvão. Mais um vídeo chegando rápido e objetivo. Um colega meu me mandou um vídeo de o que está escrito aqui. Está escrito aqui: após vídeo queimando Bíblia, homem é encontrado morto no interior do Ceará. E aí, esse vídeo chegou para mim aqui. Um colega mandou para mim, tá? E quem mandou para mim esse vídeo foi Christian Pereira. Um abraço para você, Christian. Tudo de bom. E ele pediu para que eu comentasse a respeito do vídeo, tá? Primeiro, se ele foi morto porque ele queimou a Bíblia, com certeza algum fanático religioso não gostou e foi lá e cometeu o crime contra ele. Ou talvez ele foi morto por outro motivo. Mas o que ele fez, independente de qualquer coisa, ninguém deve ser morto por nada. O ser humano tem que ser humano. Cada um tem que respeitar, sim, a ideia de cada um, a forma de ser de cada um, a fé. Eu mesmo aqui critico um sistema, tento conscientizar pessoas, uma ideia e um comportamento. Não tenho um pingo de medo de nada. Mas é totalmente criminoso e desnecessário, tá? Queimar ou quebrar qualquer produto ou objeto religioso. Não precisa disso, cara. Então, eu tenho pra mim que quem faz um ato como esse não é um ateu. E aqui o rapaz até falou pra mim: ateu foi morto porque queimou a Bíblia. Pra mim não foi ateu. Ele não era ateu. Pra mim não. Pra mim ele era um revoltado com a própria Bíblia e com a própria religião que ele não acreditava mais, tá? Então, ele cometeu isso aqui. Tem até tinha alguns vídeos antigos de uns supostos ex-ateus agora que queimavam páginas da Bíblia lá no seu canal. E sabe o que aconteceu? Se tornaram ex-ateus. Ou seja, nunca foram ateus. Deixando claro, nunca foram ateus. Eram revoltados. Aí tem uma diferença. Ele se revoltou, mas ainda continua acreditando. E por ódio faz isso. O Conto do Vigário, eu desço a ripa no Conto do Vigário. Desço a ripa mesmo. Aqui. Digo que isso aqui é um livro mentiroso. E é. É um livro contraditório. E é. É um livro que verdadeiramente mostra as maldades feitas pelo Deus de Israel, o Deus que você acredita como Deus do bem. O livro que você acredita como um livro do bem. As escrituras sagradas. Aí eu critico mesmo, vou pra cima. Agora eu não faço nada que seja pra rasgar, queimar, fazer um tipo de intolerância, porque eu sou contra isso. E não precisa. E outra coisa, todo ateu que tem conhecimento, o agnóstico que tem conhecimento disso aqui, acha maravilhoso esse livro hoje nas mãos de todo mundo, para ver se alguém consegue ler com raciocínio, cara. Porque este livro é a prova que este Deus é uma mentira, é uma farsa. Que se existir alguma coisa por aí, tá longe de ser o Deus daqui. Então não precisa rasgar isso aqui. Não precisa queimar isso aqui, cara. É ridículo isso.
É desnecessário. Outra coisa, queimar o que tem de religioso aí quebrando estátua da Igreja Católica. É um montão aí, né? Um monte de vídeo aí na internet, eles quebrando as imagens da Igreja Católica. A gente não precisa isso. Se você acha que alguém está errado, conscientiza a pessoa. Pede para as pessoas olharem para os lados. Pedem para as pessoas fazerem provas, desafios. Eu fiz isso na minha transição. Mas em momento nenhum da minha transição, eu cometi nenhum ato intolerante contra objeto religioso. Isso aqui não tem poder nenhum para nada, para fazer nada contra nem a favor de você. Mas isso aqui, tem gente que precisa disso aqui ali como uma muleta, um placebo para não aprontar. Gente que a mente é tão fraca que se não tiver totalmente grudada numa religião, com um livro desse aberto no Salmo 91 dentro de casa ou qualquer texto que querer, vai aprontar. Então é a única coisa que isso aqui serve. Mas isso aqui é um objeto religioso que eles que são religiosos têm a maior reverência disso aqui. E para nós que somos ateus militantes, que militamos racionalidade, e nós passamos para as pessoas lerem isso aqui com raciocínio. Lendo com raciocínio, se torna, no mínimo, um agnóstico no primeiro capítulo do livro. E quando mostra as contradições do Deus, que de onisciente não tem nada, de onipotente não tem nada, e que de onipresente também não tem nada. Muitas coisas bizarras aqui, tá? Que provam isso. Então é um Deus totalmente fajuto. Mas o livro é um livro que tem que estar nas nossas mãos, tanto nas mãos do religioso quanto nas mãos do ateu. Porque por ele a gente refuta o religioso. E o religioso, tendo ele, vai poder conferir no livro dele o que a gente fala. Então, eu não concordo com nenhum ato intolerante, que para mim entra como intolerância. Não tem para onde correr. Quebrar qualquer estátua, fazer vandalismo em qualquer religião, tá errado. E queimar qualquer produto ou objeto considerado religioso. Não precisa isso. O que deve ter acontecido com este rapaz aí, pode ser alguém usou de um ódio contra ele, um religioso fanático, e foi lá e fez o mal contra ele. E aí agora ficaram dois, né? Um que morreu porque foi burro, usou de burrice, é uma burrice, sabia? Não é um ateu, de jeito nenhum. Infelizmente, perdeu a vida por cometer uma burrice. E o outro que disse que era religioso, mas de fé e de reverência a um Deus, não tinha nada para lá fazer o mal contra o rapaz. Mas o rapaz, ele errou. Não vou aqui dizer que ele está certo de ter que... Não, cara, não precisa disso. Não precisa nada disso. Você não precisa queimar, você não precisa quebrar, você não precisa desrespeitar ninguém por conta da sua religião. Agora, você pode criticar. Se a pessoa não gosta da crítica, é problema da pessoa. Você pode criticar a ideia, o comportamento e aquilo que está errado, aquilo que está sendo prejudicial. Eu já falei que o problema do Brasil não é a fé que alguém tem em um Deus, em uma divindade, que seja da Bíblia ou fora. O problema do Brasil, ele se destaca em questão do financiamento dentro das religiões, o fanatismo, a perda de tempo, deixar de investir no que é necessário. O prejuízo que a religião faz é a pessoa muitas vezes deixar de fazer um tratamento através da medicina por conta de uma doença, qualquer dano físico, porque ele acredita que oração curou ele.
que a igreja ajudou ele e que Jesus curou ele. E muitas vezes a pessoa morre. Esse é o maior problema da religião. Eu tenho um exemplo de família, cara. Meu pai, por exemplo, ele tinha uma úlcera e ele não sabia. Ele pensava que era o fígado que doía. Isso antes de ser protestante. Ele era católico. E aí meu pai sentia tantas dores, e como ele não tinha conhecimento nenhum e não ia ao médico, muito ignorante na época, aí ele achava que era o fígado dele que estava doendo. Porque ele bebia bastante antes de ser protestante. Olha só. E não era uma úlcera. E aí foi o que aconteceu. Ele parou de beber, parou de fumar e foi para a igreja protestante. Aí pronto, agora meu pai já era santo. Por conta disso, demorou de voltar aquelas dores. Aí ele ficava testemunhando na igreja. Ele deixou de fazer os exames e ficava testemunhando o tempo todo na igreja que Deus curou ele do fígado doendo, da doença no fígado. E ele falava, olha gente, Deus me curou, e Deus me curou. E as pessoas acreditavam naquilo e tudo, ele testemunhava isso. Aí quando chegou um tempo, as dores voltaram. E meu pai ficou pensando que ele tinha cometido algum pecado e Deus mandou de volta o dano. E aí quando ele não aguentou mais, meu irmão pegou ele e disse, não, vamos no médico, vamos saber o que é que está acontecendo. Aí quando chegou lá no médico, o médico perguntou, o que é que o senhor tem? Aí ele falou, eu tenho uma dor no fígado que antigamente prejudicava demais, eu sofria muito, mas depois eu fui para a igreja, me converti, e aí eu pensei que Jesus tinha me curado. Eu falei muito que Jesus tinha me curado. Demorou muito tempo, eu não sentia mais nada. E agora eu voltei a sentir, doutor. Aí o médico olhou para ele e disse, seu Manuel, o nome dele é Manuel. Seu Manuel, fígado não dói. Fígado não dói. O senhor tem uma úlcera. E ela adormeceu por um tempo. O senhor parou de beber, parou de fumar, ela adormeceu. Ali o senhor não sentia nada. Para convencer ele que era uma úlcera não foi fácil. E aí até recomendou, lá, primeiro passou os remédios necessários e recomendou que ele abusasse de comer mamão. Coma mamão, abuse de comer mamão. Mas eu não gosto de mamão, mas tem que comer. Porque o mamão é maravilhoso contra úlcera. Tem uma dica aí, né? Então, qualquer coisa que você sentir, procure o médico. Então, a ignorância faz isso, cara. Então, esse é o dano das religiões. É fazer você acreditar no imaginário e deixar de investir em você. Não é ter fé em alguma coisa. Agora, quando uma pessoa faz isso que esse rapaz fez, segundo o que tem de informação aqui, não sei de fato o que aconteceu, queimar a Bíblia, fazer um vídeo, ele está se arriscando mesmo. Tem gente que é louco, é doido. Tem gente que considera mais o livro e a religião do que a própria família e a própria vida. Não é brincadeira. Eu, por exemplo, só de criticar as ideias religiosas, eu corro muito risco. Vou dizer que não. Mas eu sei separar as coisas. O Jason Ferreira teve que mudar de onde morava na época. Tem outro amigo nosso que ele parou de fazer vídeo porque não foi fácil, não. Era um canal muito bom, né? Vê se eu lembro aqui o nome do canal dele. O Paulo Coelho da Nóbrega Sobrinho, o nome dele. Meu amigo, eu cheguei a falar com ele em um WhatsApp na época. Cruzada Viva, canal Cruzada Viva, canal maravilhoso. Ele foi ameaçado, foi muitas coisas que aconteceram com ele. Mas aí é diferente. Mas nenhum de nós, nem o Jason Ferreira, nem o Paulo Coelho, nem o Antônio Miranda, nem o Fábio Sabino, nem o Eustáquio, e nenhum dos meus amigos que tem uns canais agora, nenhum cometeu um ato desse no canal, de queimar uma Bíblia, fazer qualquer coisa. Por quê? Porque não precisa isso. Aconteceu num vídeo do Jason Ferreira, ele mostrando uma estatuazinha,
né? E falando e criticando aquilo ali. E aquilo ali se deteriorou na mão dele. Ele falou, nem queria quebrar isso. A única coisa que aconteceu, ele não quebrou porque quis. Eu vou quebrar isso aqui, isso não presta. Não. Agora, a gente sabe que isso não funciona, que isso é uma besteira, que isso aqui também realmente é uma bobeira. Mas não precisa isso. Não precisa. E se algum ateu, ele tem um canal, ele tiver um canal, e ele vir com essa fúria de queimar Bíblia, e de quebrar estátua, quebrar imagem de escultura, coisa assim, a mostrar sua revolta como ateu, não vai ter o meu apoio. Não tem o meu respeito. Porque não precisa disso. E a maioria que fez isso aqui na internet deixou de ser ateu, segundo eles. Ou seja, nunca foram ateus. Por isso que eu falo sempre, eu não acredito em ex-ateu. Ex-ateu não tem como existir. O cara que ele falou que era ateu, depois ele volta dizendo que é ex-ateu, ele nunca foi ateu. Ele se enganou com ele mesmo. Ele se enganou. Ele estava bravo com a religião, estava revoltado com a religião. Aí falou, eu sou ateu. Aí depois ele vem dizendo que é ex-ateu. Não tem como, cara, porque o ateu é uma pessoa em que já está totalmente blindada de qualquer religião. E ele começa a aprofundar e começa a ver mais contradição. E a tendência é ele ficar mais ateu. Um agnóstico pode até voltar e se tornar um religioso, um cristão ou de qualquer outra religião. Agora um ateu não. O ateu cético, o ateu naturalista, o ateu que tem convicção, que estuda astronomia, pesquisa astronomia, neurociência, paleontologia, geologia, biologia, várias coisas que são totalmente o oposto de qualquer religião, ele não volta a ser religioso. Nunca mais. E ele sabe que a religião é uma coisa difícil de sair da mente de quem tem desde a infância. Mas quando a pessoa se revolta a ponto de querer rasgar uma Bíblia, queimar a Bíblia, quebrar a estátua, cara, primeiro que é crime, deixando claro, é crime constatado. Toda qualquer intolerância contra qualquer coisa religiosa. Você pode ser pego a qualquer momento. Então, eu já mostrei aqui no meu canal que eu sou um crítico de ideia religiosa, de comportamento religioso e de sistema. São três coisas que eu critico, vou pra cima. E eu apanho muito. Mas eu apanho demais aqui, mas eu nem ligo, cara. Quanto mais eu apanho, mais eu cresço. Aqui no meu canal tem pessoas da lei que são inscritas no meu canal. Que entendem que eu vou até o meu limite. Eu não passo do meu limite. Aqui em casa tem Bíblia pra todo lado. Não, eu uso todas elas aqui quando eu quero. Porque eu encontrei nelas o que eu preciso mostrar pra vocês através delas. Que é a contradição. Porque se Bíblia sumir, eu sempre digo, se sumir Bíblia da face da terra, dizer assim, vi uma lei aí, Brasil ou fora do Brasil, tem que acabar com todas as Bíblias, mas os cristãos continuam cristãos, os religiosos continuam religiosos, pra gente vai ser até difícil fazer o nosso trabalho. Porque se a gente dizer, tem isso, tá na Bíblia, aonde? Porque tem o religioso mesmo, o cristão mesmo, que é fanático, ele não conhece o livro dele. Lembro muito bem que eu mostrei pra uma irmãzinha, uma senhorinha que vinha sempre aqui orar por mim, falar coisa, dizer que se eu não voltasse pra igreja eu ia pro inferno, que não sei o que, aquela coisa toda. Quando eu falei pra ela do texto de 1 Samuel 15:13, ela não acreditou. Eu falei pra ela, a senhora acredita que o seu Deus autorizou, mandou invadir um território alheio e matar criança e destruir a vida de criança, e principalmente de criança recebendo mama da mãe? Não, isso é mentira. Ela falou, não, isso aí é uma calúnia contra a Bíblia. Não, isso não está escrito em lugar nenhum. Eu posso abrir, posso mostrar para a senhora? Mostra que eu quero ver. Quando eu mostrei, li para ela, e aí? Aí ela colocou a máscara lá, né? Ela colocou o malabarismo dela, mas porque Deus pode, se Deus dá vida, Deus pode matar também, que não sei o que, e aquelas crianças eram contaminadas e começou a inventar coisa, tinha maldição, que não sei o que, disse, mas a senhora viu, né? A senhora pode acreditar do jeito da senhora, mas a senhora viu que tá escrito. Não, realmente tá escrito, a senhora nunca viu esse texto? Não, nunca vi. Quando, se não tem a Bíblia, ela ia dizer que era o mentiroso, eu seria o mentiroso.
Quando eu falei pra ela que o Deus dela, ele criou, eu perguntei pra ela, a senhora acredita que o seu Deus criou o mal? Não, quem criou o mal foi o diabo, foi o demônio. Deus não criou mal nenhum. O mal é consequência do pecado, é consequência disso e daquilo. E se eu mostrar na Bíblia pra senhora que foi Deus, que Deus é criador do bem também do mal, criador da paz, mas também da desgraça. Não, misericórdia, é blasfêmia, não tá não. Aí abri a Bíblia, mostrei pra ela Isaías 45, versículo 7. Li pra ela. E li na Bíblia dela. Realmente é porque... Aí começa o malabarismo, porque não tem como abrir a mente. Porque tudo na Bíblia é aceito. Fora da Bíblia, não. Então, é bom ter Bíblia. Então, queimar Bíblia é realmente um ato errado. Não faça isso. Não tem o meu apoio. Qualquer ateu. Eu me dou bem com todos os ateus. Nunca fiz vídeo aqui contra ateu e nunca vou fazer. Tá? Mas no dia que um ateu abrir um vídeo no canal dele e quebrar um ódio proposital, qualquer imagem de escultura da Igreja Católica, ou então queimar qualquer Bíblia, não tem mais o meu apoio. Porque não precisa isso. Isso é desnecessário. Você tem que conscientizar as pessoas. Não usar ato intolerante. Não aceito isso. Mas estamos aqui para dizer para vocês que toda e qualquer religião é um engano na mente das pessoas. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.